Olá, sejam bem-vindos a bordo do Linha 706, esse podcast voltado à ficção científica, suspense e terror. E no programa de hoje eu trouxe a minha amiga Cristina Oliveira para falarmos de Ex Machina. Tudo bom, Cristina? Sim, tô tirando com o TCC, com quarentena, com League of Legends. Mas é isso, acontece, né? Ficar em casa. Tu é do tipo que joga e xinga todo mundo, né? Com certeza, o jogo não é brincadeira. Ai, caralho, eu acho isso fantástico. Tipo, eu joguei uma vez contigo, eu acho só. E aí, eu achei que até que tu foi bem paciente comigo. E com o resto da galera que era noob. Era normal game, né? Ranqueada é sangue, morte e destruição só. Temam a assassina sem mestre. E sobre o que é o TCC? Então, é sobre uma estética pra moda esportiva pro público gamer. Pro público gamer? Uhum. Caralho, que irado. Porque, por exemplo, tem roupa para o pessoal de basquete, tem uma estética, o pessoal do futebol tem uma estética, e não tem uma estética definida assim para o pessoal do esportes. É mais eles, sei lá, usam uma blusa igual de futebol e pronto. Que legal. Quando você terminar, você me mostra. Quando eu tiver pronto esse peça, tem que entregar. E, além da parte escrita, você vai fazer os protótipos das roupas. Sim. No mínimo, pelo menos a parte visual dos croquis tem que estar entregue, entendeu? Por causa do design, né? A gente tem que provar todo o processo de conhecimento, forma, função e estética. Caralho, que paradeirada. Não é tão legal assim, né? Aquela chateada, né? Passei o dia fazendo. Não é legal, não. Eu odeio. Bota a flautinha do Naruto. Eu odeio. Mas vamos falar sobre Ex Machina nesse podcast logo após a vinheta. Se tomar a pílula azul, vem da You want a balloon too, Georgie? Uma vez que uma ideia se aposta do cérebro, Vejo gente morta. Like tears in rain. Está no ar o podcast Linha 706. Então, Ex Machina, em português, Ex Machina, instinto artificial. Eu falo Ex Machina, será que a pronúncia é essa mesmo? Eu não sei. No nosso coração vai ser agora. Eu sempre falei desse jeito. Se escreve Ex Machina, galera. E é um filme de 2015, um filme do finalzinho de 2015, bem baixo orçamento, entre aspas, né? Tipo, não é um blockbuster. Que eu só fui saber desse filme, tipo, no início de 2016. Mas eu já considero ele um dos melhores filmes de ficção científica feito na atualidade. O que eu gosto bastante nele, assim, é que ele tem uma pegada mais entre a pessoa que criou e a coisa. Como se fosse, sei lá, uma pegada meio Frankenstein. Que tem o criador, que é como se fosse o Deus que criou a coisa, e a coisa ali o tempo inteiro tentando se provar humana de verdade. A gente viu, não só em Ex Machina, mas como você mesmo citou em Frankenstein, tanto no conto como no filme. Em Westworld, atualmente, também tem muito esse dilema. Toda a trama, inclusive, gira em torno desse conceito de máquina versus criador. E falando um pouquinho da sinopse do filme, o filme começa com o Domhnall Gleeson, que é aparentemente um programador de uma empresa de tecnologia. Ele ganha um sorteio para ir passar uma semana com o CEO da empresa e viver ali durante aqueles 7 dias, trocar experiências e tentar aprender um pouco mais. Mas ao mesmo tempo, isso pro CEO é um teste, né? A gente só vai descobrir isso um pouquinho mais pra frente. E aí lá naquele fim de mundo, que eu não moraria tão isolado assim da sociedade, o cara tem que ir de helicóptero, não tem nem estrada pra chegar e assim, sinal tudo. Mas tu pensa, muito chique a casa dele, né? Porque é no meio do nada e tem Wi-Fi, tem internet. Pra ele lá dentro, né? Porque é uma casa totalmente revestida de fibra ótica que não passa um sinal ali pra dentro. É um nível de riqueza assim, que eu quero alcançar algum dia na minha vida. Morar assim no meio do mato amazônico, numa casa de vidro. Cara, ia dar pouco carapanã. Ia ter que ter lá tudo, Cris. Não ia dar certo, não. As aranhas caranguejeiras chegando assim, enquanto tu tá lá falando com a tua IA. apagar a linha entre o homem e a máquina é obscurecer a linha entre homens e deuses.
E aí o Caleb, né, que é o personagem do Domhnall Gleeson, conhece o Nathan, que é o CEO da empresa, lá, interpretado pelo Oscar Isaac, que tá com uma aparência bizarra, né? Esse careca barbudo é um tanto quanto intimidador. E aí eles começam a conviver. O que tu achou dessa relação do Caleb com o Nathan durante o filme? No começo, parece muito, assim, que ele é um cara solitário, que ele quer ter um amigo, que ele ficou muito feliz, assim, porque finalmente ele tá vendo uma pessoa de verdade por muito tempo, né? Uhum. Mas aí você começa a perceber que ele é muito narcisista e egocêntrico. Total. Que tudo que o outro faz, ele fica analisando como se ele mesmo fosse uma máquina, assim. Ele tem esse discurso, né, de que tudo é um algoritmo. Qualquer tipo de escolha que você toma faz parte do seu algoritmo. Você foi programado pra viver dessa forma. Você tá construindo um robô? Não, eu já construí. E durante os próximos dias, você vai ser o componente humano no teste de Turing. Uma parada que não me convenceu dele é, tipo, ele ser o cara mais inteligente ali daquele universo. E o cara, tipo, não estuda um momento do dia. Ele só passa o dia bebendo e malhando. Mas eu acho que é porque ele já chegou no ponto de que ele já é rico o suficiente, entendeu? O lance dele agora é só desenvolver as coisas. Ou talvez ele não tenha feito nada, porque era a semana que ele ia passar com o Caleb. Porra, mas pra chegar naquele shape ele tem que treinar muito. A inveja na voz. Porra, eu tô aqui nessa pandemia só crescendo a minha barriga, a minha gordura abdominal. E eu vou descer essa escada aqui rolando quando eu ver a luz do sol novamente. E aí, um pouquinho tempo depois, a gente conhece a personagem central da história, a Ava, interpretada pela Alicia Vikander. É o primeiro filme hollywoodiano dela, porque depois ela fez A Garota Dinamarquesa, inclusive ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, e aí estourou em Hollywood. Mas ela manda muito bem, assim, sabe? Ela passa a sensação de ser uma máquina. O jeito como ela mexe a cabeça, os olhos, assim. Não fica caricato. Ela consegue interpretar isso de uma maneira muito sutil, muito inteligente, eu acho. Como é o nome daquela IA que já tem, que ela responde às pessoas e tal? Como é que é? Não entendi. Tem uma IA que já tem, que talvez eu acho que se inspiraram muito nela. Ah, tu fala essas assistentes virtuais, tipo a Alexa? Não, é uma que é de verdade. Aquela que é carequinha. Que de verdade? Tipo, é um Android mesmo? É. Eu acho que é Sofia o nome dela. É, Sofia, a primeira robô cidadã do mundo. A personagem dela, às vezes, parece um pouco assim, a Sofia falando como se ela fosse muito mais sofisticada. Pode crer. Como se a gente estivesse num futuro além ainda. No filme a gente não sabe exatamente em que época eles estão, mas parece ser um período bem contemporâneo, né, pelas roupas, tirando o fato dessa inteligência artificial tão avançada. E aí a gente vê que o Caleb foi pelo menos o que o Nathan diz, é que ele foi escolhido para fazer um teste de Turing na Ava. Que o teste de Turing nada mais é do que um teste para ver se uma inteligência artificial consegue enganar um ser humano, né? Ela consegue parecer que ela é humana de verdade, né? É um teste que tenta verificar se ela tem um comportamento tão inteligente que o ser humano não consegue mais distinguir se ela é uma inteligência artificial ou ela é um ser consciente. Como eu falei no início, tipo, isso, a gente já viu isso em outros filmes, no próprio Westworld, né? Na segunda temporada eles falam que os... Como eles chamam as espécies do Westworld? Os anfitriões. Que os anfitriões, tipo, passaram no teste de Turing após o primeiro ano. Então, eles são criaturas extremamente inteligentes. E aí ele começa a interagir com ela. E é claro que, pelo jeito que a história vai se montando, ele se apaixona pela Ava. Eu achei... O que tu achou essa relação dos dois um tanto quanto forçada? Tu achou natural? Eu acho que, como o próprio Nathan explica lá, ela é a primeira pessoa que ele vê sem ser ele, então seria meio que normal ela se apaixonar por ele. Demonstrar esses sentimentos de gostar dele de verdade, como se ela fosse uma pessoa de verdade, né? Mas é legal a forma que eles conduzem isso, de que ela só tá cumprindo a função dela ali, porque ele faz ela
numa forma que ela cumpre uma fantasia masculina. Ele não precisava fazer ela, sei lá, acinturada, com as proporções perfeitas, mas ele explica lá que quem iria fazer uma coisa feia? E aí, acho que a forma que ela foi projetada também foi projetada para despertar esse interesse sexual nele. Até na parte que ele fala depois sobre ele ter projetado ela pelas pesquisas dele de pornografia. Ah, é verdade. E isso é muito louco, que depois a gente vê que o Caleb não foi escolhido aleatoriamente pelo sorteio, mas ele foi escolhido a dedo pra fazer esse teste, e ele usou tipo, o histórico de pornografia que o Caleb pesquisou pra projetar a Ava. Eu não sei se nessa época em que o filme foi lançado já tinha acontecido essa parte do vazamento de dados do Facebook e as pessoas estivessem falando tanto em proteger os dados. Não, foi bem antes. Mas eles falam muito sobre isso no filme e eu achei isso muito legal. Porque tudo que ela sabe foi de vazamento de dados de vários aplicativos que ele tem, que é como se ele fosse o Google, né? É O verdade. dono do Google. Ele meio que fez o que o Batman faz no final do Cavaleiro das Trevas. No caso, o Batman, ele hackeia todos os telefones de Gotham pra funcionarem como um radar, né? Pra capturar a bomba que o Coringa implantou. E aí, nesse filme, ele utilizou todos os telefones de clientes, né? Que usavam o sistema operacional dele para fazer esse levantamento para inteligência artificial. E é muito louco que ele fala, mas por que ninguém te denunciou? As companhias fazem isso o tempo todo, e se alguém me denunciasse, todas elas iam cair. E que é meio que acontece hoje em dia, né? Tipo, todas as grandes companhias trocam informações, tipo, dados de clientes, e isso custa milhões de dólares. Virou uma indústria multimilionária e ninguém derrubou ninguém porque, tipo, tem todo mundo rabo preso. Sim, e se você quiser usar X serviço, você precisa aceitar os termos e condições de que ela vai te roubar. Correto. Se esse teste for aprovado, você vai estar bem no centro do maior evento científico da história da humanidade. Se você criou uma máquina com consciência, não é a história da humanidade, é a história dos deuses. E aí, enquanto o filme tá rolando, a gente tem esse elefante branco, que é aquela assistente oriental. Ela do nada aparece no meio do filme, assim, servindo bebida pro Nathan, aparecendo no meio do jantar dos dois. E aí tu fica horas e horas se perguntando por que essa mulher tá aí. Até então eram só os três, os dois humanos e a inteligência artificial, mas eu achei muito, muito, muito ousado do diretor ter colocado esse elefante branco no meio do filme pra gente ficar o tempo todo se instigando que diabos é essa mulher e por que ela tá aí. Eu juro que a primeira coisa que passou na minha cabeça foi: meu Deus, essa casa toda é só essa cidadã que limpa. E a casa tá impecável, né? Sim! Aí, porque não tinha outra pessoa. A única pessoa meio que tinha pra servir eles lá era ela. Aqui já talvez fosse a primeira pista de que ela é um robô. As características físicas delas caem muito nessa parte de que as IAs femininas são sempre doces ou são muito mulheres fatais, assim. Aham. Ao contrário das IAs masculinas, que a gente sempre vê caricata nos filmes como uma coisa pesada e super malvada ou super imbatível, elas são bem diferentes, né? E elas seguem essa linha de pensamento. Elas parecem ser muito frágeis. E que elas não são, né? Elas não são. Tanto que na hora que tem o combate corpo a corpo com o criador, entre a criatura e o criador, ela quase mata ele, né? Só na força física. Tem um lance, tem uma certa contradição no discurso do Nathan, aquele diálogo que ele tem com Caleb. Ele fica falando que todos nós somos algoritmos. A nossa criação, as coisas que acontecem ao nosso redor moldam o que nós somos, e a gente toma certas atitudes, tem certos comportamentos a partir de todo esse background que nós temos, né?
Então, se esse conceito dele é o que ele acredita, então desde o princípio ele sabe que a Ava é um ser consciente. Porque não é o fato dela ser resultado de um algoritmo que ela não é uma consciência pensante, né? Então eu achei que essa parte do discurso dele é um pouquinho contraditória, ou pode ser que ele seja propositalmente contraditório, porque o cara é um sociopata. Todas as conversas dele tem um tom, assim, meio de superioridade o tempo inteiro em cima do Caleb. Isso eu já deixei ele assim, ai meu Deus, cara chato. No momento em que ele fala as coisas pro Caleb, eu sempre ficava na minha cabeça, meu Deus, cala a boca, tá muito chato. Mas tem determinadas cenas em que as coisas que ele fala, tipo, e se eu tivesse te alertando, e se eu tivesse certo e o que você tá pensando tá errado? Te faz questionar, assim, nossa, será que ele é tão chato mesmo? Ele já tá num outro nível de evolução, assim, que ele realmente, ele não liga pras coisas, ele não liga pra interação humana, ele não tá nem aí, ele só quer obter os resultados que ele quer e pronto. No final do filme, o Caleb bola um plano lá com a Ava pra fugir. Eles acham que não estão sendo vistos, mas aí o Nathan tá vendo eles através de uma câmera isolada do resto da fonte de energia da casa. Quando você acha que o plano deles foi por água abaixo, eles já sabiam de tudo isso e o plano acaba dando certo no final. Como você sabe se uma máquina está expressando uma emoção real ou só simulando? A Ava gosta realmente de você ou não? Porque se você for pensar realmente nisso, tem uma terceira opção. E não é se ela tem ou não a capacidade de gostar de você. Ela está fingindo gostar de você. O que meio que não me frustrou, mas me assustou, foi tipo que no final das contas a Ava só pensou nela mesma, né? Sim. Ela foi pelo instinto de sobrevivência dela, que tipo, essa espécie que me criou, ela só pensa em si mesma, então eu vou aqui pensar em mim mesmo e sobreviver e foda-se o Caleb. Eu achei meio assustador, assim, no final. Que ela tipo, deixa o cara lá, o cartão de acesso dele não libera, né, a saída da casa, e aí, tipo, ele vai apodrecer lá dentro e ela vai embora no helicóptero dele. Nessa cena em que ele descobriu eles, eu fiquei meio que com vergonha por ele. Eu não sei se tu sentiu isso também. Mas eu fico, meu Deus, ele tava vendo, que ridículo. Porque ele faz um plano ridículo. Foi meio vergonha alheia, né? Foi muito tipo assim, nossa, como ele foi ingênuo, meu Deus. E sobre a hora em que ela vai embora, é muito marcante ela deixar ele lá. Porque mostra muito, tipo assim, ela não sentia nada por ele. Ela simplesmente usou ele como uma ferramenta pra atingir o objetivo dela, que era sair dali. E pronto. Então ela usou do artifício dela, que era o corpo, da inteligência, do que ela sabia que ele ia dar atenção especial pra ela. Ela fez ele perguntar pro Nathan o que ia acontecer com ela caso ela falhasse no teste. Ela meio que fez o que ela foi projetada pra fazer. O que traz aquela discussão que é sempre boa, né? Uma boa ficção científica sempre traz boas reflexões. A gente realmente tem livre-arbítrio ou a gente tá só, tipo, destinado a fazer o que nós somos projetados a fazer? Não, porque ela, querendo ou não, fica essa dualidade, porque ela quer sair, ela quer continuar viva. Isso é um comportamento de um ser vivo. Mas se isso foi projetado desde o começo, ela não estaria só obedecendo às prerrogativas dela, então você fica com essa dualidade no final do filme, pelo menos na minha opinião. Não ficou tão claro se ela tem realmente consciência ou ela tá só fazendo aquilo que ela foi projetada a fazer. Aquela cena dela, na hora que ela encontra os outros androides e ela vê que todo mundo tem pele e tá recoberto, aquela cena ela meio que pega a pele pra ela como forma dela se adaptar ao ambiente novo que ela vai, o ambiente de liberdade, onde ela vai viver com outras pessoas como se ela fosse uma pessoa normal. Mostra, sei lá, a forma como ela evolui, né? Como todo o tempo que ela quer fazer é só sobreviver mesmo. Se adaptar e sobreviver. É porque ela viu que, por exemplo, as outras versões anteriores a ela,
elas tentavam, né, se aproximar desse padrão que é o ser humano. Quando ela quer chamar a atenção do Caleb, ela se cobre toda, né, ela esconde as partes dela que não são humanas. Ela veste o vestido, bota o meião lá pra ficar o mais parecido possível com um ser humano. Então ela sabe que pra ela viver na sociedade que ela quer passar a viver, né, fora ali daquela jaula, ela vai ter que mudar a aparência dela. Eu achei a forma que eles fizeram a aparência dela, assim, sensacional, porque ela parece ser muito leve e dá um ar muito futurista, assim. É verdade, eu também achei. Parece que ela é leve e tudo dentro dela é orgânico ao mesmo tempo. A direção de arte desse filme é muito boa. Dá pra ver que é um filme de pouco orçamento, já que tipo, tem uma locação só, que é aquela floresta, e o resto ali dentro é tudo gravado em estúdio. Mas ainda assim eles fizeram um bom trabalho de pós-produção com essas partes delas. Essas partes delas ficam uma amostra, né, que são, como posso dizer, são mais máquina do que gente. Todas as IAs que ele projetou no filme são mulheres. Uhum. Ele basicamente é um homem que criou as mulheres para servirem ele. Sim. Tanto que uma das IAs é como se fosse uma escrava sexual dele, né? É nojento. Ele é um puta de um psicopata maluco que usa a inteligência dele pro mal, né? É o Dr. Evil. E ele realmente mereceu o fim que ele teve. Ele acabou sendo morto pela criação dele, né? Mais poético do que isso. Nossa, vibrei muito. Aquela hora eu me senti assim, realizada. E é legal porque foi muito, sei lá, suave a forma que aconteceu. Apesar de tudo que a gente estava vendo era brutal e, sei lá, chocante. A forma que aconteceu, assim, foi bem suave. Tu não vê, sei lá, uma dor profunda. Ele ficou... Parece até que ele ficou feliz com o que aconteceu em certo momento. Tipo assim, nossa, elas conseguiram fazer isso comigo. Elas realmente têm essa capacidade. Ele ficou encantado, assim, com a própria criação, de que elas foram além do que ele tinha, sei lá, imaginado. Verdade. Se bem que é impossível uma pessoa que vai criar uma máquina não imaginar a revolução das máquinas, né? Isso é... De tanto que a gente já foi massificado com essa ideia. Exatamente. Eu sempre falo, igual no seriado do Silicon Valley, tem um personagem lá que ele troca e-mails com todo mundo para quando a revolução das máquinas acontecerem, tá datado de que ele sempre esteve do lado das máquinas. O Asimov, ele achava isso extremamente ridículo. Ele fala nos livros dele, quase todos, que é a robofobia, né? Ele chama. Se o ser humano é capaz de criar uma máquina quase que consciente, né? Uma máquina pensante, não é muito difícil de imaginar que o humano também ia criar esquemas de segurança para que a máquina não se revolte contra ele, né? E aí por isso que os livros dele seguem as 3 leis robóticas. São 3 leis simples, mas que conseguem... As 3 leis defendem a vida humana como um todo. Mas todo mundo aqui só lembra de Exterminador do Futuro e da Skynet acabando com tudo. E, tipo, no final das contas, o problema quando a gente assiste uma boa ficção científica, que o problema não tá na inteligência artificial, a gente tá no ser humano que criou ela. Esse filme, o Ex Machina, é mais um exemplo disso. Que é, tipo, a Ava, ela é um resultado da personalidade do Nathan. Ela foi projetada por ele, e aí, no final do filme, ela se comporta como ele. Se ela precisa sobreviver, ela vai tirar a vida dos humanos para que ela continue viva. E ela não é assim porque ela quis ser, mas foi porque ela foi condicionada a ser desse jeito. Nesse ponto eu discordo um pouco, porque ela foi alimentada com a inteligência de todo mundo, no caso. Então ela é como se ela tivesse sintonizado em vários canais ao mesmo tempo, ela estudasse todas as probabilidades e a que daria mais certo é aquela. Entendi. Olhando por esse ponto de vista, você tem razão. Porque se ela fosse mais parecida com o Nathan, talvez ela tivesse uma abordagem mais sexista, mais, assim, usando mais do corpo e da estrutura física dela pra seduzir o Caleb de outro jeito. Mas ela pegou ele bem no ponto, assim. E o Caleb é o típico nerdão que não tem ninguém e só vive pra programar. Sim, eu pego qualquer coisa, né? Cara, então. Eu quero então. Eva, o que houve?
Você vai ficar aqui? Ficar aqui? Então é isso, galera. Esse foi o programa sobre Ex Machina. Cris, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada. Precisando. Esse bloco final eu geralmente abro espaço pra galera que quer se divulgar e tal. Então fica à vontade aí pra falar do trabalho, projetos. O microfone tá aberto pra você. Então, galera, eu sou a Cris do Mapingua. Aquela criatura que sempre tá com uma cor de cabelo diferente, uma cor diferente. Não sou... Eu sou Maiá, galera. Vim aqui avisar pra vocês. A própria mística. O Mapingua tem a sua primeira IA. Então é isso, galera. Sigam a página @mapinguanerd. Leiam o nosso blog. E muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. E espero vir aqui novamente. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!